Mas, pô, vamos falar um pouco, falando um pouco de dublagem. Como é que tu enxerga? A gente falou um pouco disso da outra vez, mas essas coisas andaram um pouco do ponto de vista da inteligência artificial. Isso. Isso é importante falar. Cara, já tá tendo algum impacto no trabalho dos dubladores? Porque terá, com certeza, né? Suponho que terá... Eu tenho novidades sobre isso. Então vai lá, fala aí. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive pessoas que estão conectadas com grandes big techs mesmo, de coisas de inteligência artificial. Eu tenho um amigo meu que também tem contato com isso. Eu nem vou falar o nome dele, de preservar a identidade dele, mas ele falou, cara, eu já conversei com o pessoal de inteligência artificial e eles dizem que não vale tanto a pena investir na dublagem para fazer isso, porque a dublagem é a ponta final da produção. Então, assim, não vai gerar essa coisa de lucro absurdo que o pessoal está pensando. E também é muito complicado, não é tão fácil assim. Ah, mas eu vi que faz aqui, faz ali. Eu sei, mas é complicado você passar a emoção, você fazer a adaptação. Ah, mas você programa, tem o prompt lá, isso aqui. Também não é assim, é difícil. Fica no máximo mediano. Né? Serviria talvez para entrevistas, para uma coisa assim. Saiu uma reportagem, alguma coisa, isso aqui, você já vê, tá lá falando em português. Beleza, uma reportagem, um documentário, beleza. Como uma tradução e não como uma dublagem. Exato, né? Porque é muito sofisticado. Isso aqui é muito sofisticado. O ouvido humano, o cérebro é muito sofisticado. A nossa linguagem é muito sofisticada. A máquina cai no vale da estranheza muito facilmente, isso, né? É isso que eu ia falar. O vale da estranheza. Porque fica real e ao mesmo tempo não. Ah, mas a gente vai se acostumar. Não acostuma. Não subestime o ser humano. O cérebro dele e a capacidade dele reconhecer o que é real e o que não é, entendeu? Não, mas vai ficar tão... Não fica. Então, assim, essas empresas não estão tão interessadas em fazer isso na dublagem, mas a gente tem que lutar contra isso realmente, porque aquilo que eu falei, até uma entrevista minha viralizou, que eu falo que se a dublagem acabar eu vou ficar muito triste. Eu até comparei com comida processada, né? A inteligência artificial, o que ela faz? Ela rouba, né? Por exemplo, eu vi até Ela copia, né? Isso. Uma amiga mandou para mim uma coisa de... um cara de inteligência artificial, um ilustrador de inteligência artificial, quer dizer, um programador. Prompt, né? Um programador falando lá, não, olha aqui a minha arte e tudo, parará, peguei várias técnicas. Aí um outro foi e falou, você roubou aqui minha sequeta, tá. Esse reclamando que roubou desse. Aí depois, esse aqui que estava dizendo, não, mas tem que liberar, tem liberdade total. Esse aqui foi roubado, aí ele foi no Twitter reclamar, aí todo mundo caiu em cima dele. Falou, agora você está reclamando, você estava roubando desse, então ladrão que rouba ladrão, que rouba ladrão. E me incomoda muito por ser desenhista também, artista, né? E eu ser uma pessoa extremamente artística, eu sou apaixonado por arte. Eu sou um cara que, se você deixar, eu fico 12 horas no museu. Eu sou louco por arte, entendeu? Então me incomoda muito ver essa coisa processada, essa coisa de você pegar o estilo desse artista, misturar com esse e ficar, sabe, assim, onde é que a gente vai parar? E inclusive o ser humano está emburrecendo. Ele não está mais lendo, não está mais pesquisando, não está mais praticando, não está mais desenhando, está tudo sendo, sabe, reprocessado. A gente vai acabar com a espécie humana. Já tem, inclusive, pessoal que estuda conexões neurais cerebrais que falam isso, que a gente está num caminho muito perigoso. Então, assim, e até quando eu falei negócio de regular a inteligência artificial, muitas pessoas não entenderam também. Eu fiquei triste com isso. Aí falaram assim, você é o... Como é que é? Você quer... O vendedor de vela quer impedir... que venda lã. Não é isso, gente. E com relação a regular, o que é isso? Você ter leis. Assim, você não pode chegar numa farmácia e falar, me dá 30 remédios tarja preta aí que eu vou encher a cara hoje. Não pode. Acho que eu vou avançar o sinal, atropelar uma pessoa. Não, tem lei. E tem que ter lei para isso também. Como é uma coisa muito nova, muito recente, a gente tem que ter algumas leis para isso. Não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com você, nada vai deixar o Estado, né, cuidar de... Não tem nada a ver com isso. É só para você ter uma regulação, entendeu? Para não virar bagunça. Porque o ser humano ele tem uma inclinação para ser bagunceiro. O tempo inteiro. Tudo que a gente entropia. Então, assim, o ser humano, assim, ele é maravilhoso. É o que eu falo. Uma vez eu vi um cientista falou isso. O mesmo ser humano que está chorando porque uma criança foi jogada no chão de um prédio, está ali morta, ele está chorando. Meu Deus, eu queria ter salvo essa criança. É o mesmo que jogou a criança lá de cima.
essa analogia, entendeu? A mesma pessoa que é agressiva é uma pessoa do mal, é a pessoa boa. A gente vive numa espécie de, como é que se diz? É uma coisa bipolar, ou uma coisa... A gente vive numa relação abusiva conosco, né? É uma espécie humana que, se um alienígena, nosso amiguinho aqui, chegar, ele vai falar, nossa, eles são incríveis e são horrorosos, né? Então a gente tem que regular algumas coisas, senão... Né? Eu não... Que nem quando os caras falam em regular as redes, ou regular a internet, não sei o quê. O meu ponto sempre é, cara, vamos... Não é que não vamos regular a rede, não vamos regular inteligência artificial... É que vamos pegar... Eu não gosto de censura. Então, vamos pegar quem manja pra discutir essa porra, porque no momento, quem tá discutindo essa porra é os caras que não manja, tá ligado? Eu já vi coisas, uma vez, um desses caras que não manja, que tá envolvido na parada de inteligência artificial, o cara foi entrar num call e o cara não sabia entrar num call. E ele pediu desculpa por não saber entrar num call. Aí, na hora, eu fiz... E aí me segurei por causa da gafe. Mas a verdade é que é bizarro que um cara desse tá falando de inteligência artificial. Pô, tu vê os caras lá falando Elon Musk, Facebook, sei lá que porra é essa. E os caras não... Assim, não é esse cara que tinha que estar regulando isso, sabe? Tinha que ter Tinha que ter... Vamos lá, pra falar de direitos de dubladores. Tem que ter uns caras lá que manja dessa porra pra falar disso, né? Que nem vamos regular a gente. Sabe? Os caras que trabalham com isso, todo mundo que tá envolvido, vamos debater e vamos fazer. Não é... Eu queria que o YouTube me desse mais transparência, que o TikTok me desse mais. É uma das coisas que eles falam. Mas eu não queria colocar... dar pra um órgão estatal a prerrogativa de dizer o que pode ou não ser dito. Porque, primeiro... Pode ter uma galera achando lindo e maravilhoso agora, mas o poder muda. É verdade. O tempo inteiro. Então quem vai controlar isso muda o tempo inteiro. Verdade. E aí hoje o que você tá amando vai morder a sua bunda. É isso que acontece. Concordo. Né? Toda vez. Então não é o lance de não vamos regular, vamos fazer direito. Isso. Né? Concordo com você. E eu concordo contigo quando você falou o lance da inteligência artificial, que ela não é capaz de substituir o ser humano... Pelo menos ainda. Mas não é nem de longe. Porque não tem alma. Você vê, eu já vi várias paradas que... tem umas coisas que são impressionantes. Tem uns vídeos, assim, são impressionantes, assim, criados por inteligência artificial e tal. Mas quando o cara começa a falar e tentar agir como um ser humano naturalmente, é estranho. Mesmo que seja só na voz. É muito estranho. Então eu concordo contigo. Que assim, é uma ferramenta. Não substitui o ser humano. Eu acho que, possivelmente, um dia você vai usar alguma ferramenta de inteligência artificial. E uma coisa, até importante eu falar aqui, é que pessoas não entenderam o que eu falei. Eu não sou contra a inteligência artificial, proibir. Eu sou totalmente contra a censura. Entendeu? Eu não gosto de censura. Tem que ter todas as vozes, todo mundo falando, sempre, sabe? Não pode calar essa voz, vou calar você, calar não. Só eu sou... Não. Todas as vozes têm que falar. Todas as vertentes, todos os pensamentos têm que ser expostos, entendeu? Eu acho assim, eu detesto censura, não gosto. Então, assim, tem que ter liberdade, mas é isso, tem que ter as pessoas corretas para... Né? Sim. E é exatamente, eu concordo. Aí você muda, né, o governo e tudo, e aí ferrou. Aí outro cara que manda. Exato. E ele tem essa máquina para, inclusive, promover a própria narrativa. E calar outras. Então, pra mim é um puta problema que, sei lá, não quero passar por isso. Dá pra gente fazer isso de um jeito direito. Não só copiando o que os outros estão fazendo lá fora. Um dos argumentos dos caras tá na Europa, estão discutindo inteligência artificial, regulação, caralho. Mas talvez a sociedade europeia seja diferente da brasileira. Então a gente precisa de soluções brasileiras, né? E a gente é meio ruim pra lidar com isso, porque a gente entra numa de copiar tem um PL aí que é pra regular redes sociais, que é uma cópia de uma parada europeia e que, puta, não é exatamente uma cópia, vai. Os caras vão ficar pegando no meu pé por causa disso. Não é exatamente uma cópia, mas é muito inspirado no que estão fazendo lá fora, e talvez não seja o melhor modelo pra cá. É que parece que não tem ninguém pensando que talvez não seja o melhor modelo pra cá, isso é um saco. Mas a ferramenta inteligência artificial faz coisas incríveis. Sim. Né? Acelera muitos trabalhos também. Sim. Mas só tomar cuidado. É claro. Você não pode, por exemplo, eu
não consigo imaginar, por exemplo, fazer um emblema como esse que o Lipe Nero fez com inteligência artificial. Aquilo não sai daquele jeito. E os nossos olhos já estão reparando que é inteligência artificial também. Eu já olho, inteligência artificial, né? Tu vê na mãozinha, né? Tem 6 dedos na mão. A mão nunca consegue acertar, né? Aquela mão. Uma mão só de inteligência artificial. Mas é uma puta. É que eu fui num evento, SXSW. E lá eu fui num painel que era um cara falando sobre inteligência artificial em vídeo, né? Uhum. Eu fiquei um pouco decepcionado, inclusive, nesse painel, porque eu achei que ele fosse falar umas paradas um pouco mais prática e técnica. E no fim era uma reflexão que a gente acabou de chegar na conclusão aqui, inclusive, mesma dele lá, que cara, não vai substituir, é só uma ferramenta. Uhum. Então é um debate que está existindo no mundo. Uhum. Eu sei que tem nesse mesmo evento tinha uma galera ultrajada, que eram os designers, protestando contra a inteligência artificial e tal. Mas eu acho que no fim é isso, cara. É uma ferramenta e que assim, o cara não vai substituir, não precisa nem proibir. Por quê? Porque só não fica bom o suficiente.